Glória a Deus. A paz, irmãos. Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Convido o Ministério de Louvor a chegar rapidinho aqui. E você pega a tua espada aí. Abre em Malaquias. Capítulo 1, versículo 2. Todos acharam aí? Malaquias fala assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Amém? Vamos louvar a Deus? Essa palavra nós ministraremos lá na frente ainda. E eu quero que você feche os seus olhos. Levante as suas mãos bem alto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Pai. Escutamos testemunhos maravilhosos. Desde a fundação dessa igreja, Pai. Onde começou tudo pequeno. Mas começa pequeno, o Senhor vai fazendo crescer. E a Tua graça vai se tornando mais abundante em nossas vidas. A Tua presença vai nos fazendo crescer diante de Ti, ó Pai. Conhecendo a Tua palavra, conhecendo a visão do Senhor. Que nessa noite nós possamos crescer um pouco mais na Tua presença, Pai. Possamos absorver mais da Tua palavra. Vem nesta noite abençoar cada vida aqui presente, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está pela internet acompanhando. Seja ricamente abençoado também com a Tua presença. Que o Senhor venha falar em cada coração, Pai, através do louvor, através da oração, através da Tua palavra, dos testemunhos, o Senhor possa estar falando em cada coração, Pai. Receba o nosso louvor nesta noite. Receba a nossa adoração na Tua presença. Como perfume suave diante de Ti, Senhor, como aroma suave. Que chegue à Tua presença com toda gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tudo que temos e tudo que somos, Pai. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a Tua bênção. Por isso nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, o Teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre.
Deus, aleluia, Senhor Jesus. Oh, meu querido, grande é o amor do Senhor para contigo. Nós não conseguimos medir esse tamanho da grandeza que é esse amor que Ele tem para conosco. Oh, Ele te vê como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa diferente sobre essa terra, querido. Receba desse amor nesta noite, no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Meu outono me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Seu em troca do amor eu falharia. Seu amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. E ser achado nele. Meu outono me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu Quero conhecer Jesus, ser achado nele. conhecer Jesus. E ser achado nele. Conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
Aleluia. Em meus louvores Deus habita. Quantos estão sentindo esse vento aqui? Deixa eu ver. Quantos estão vendo esse vento? Quantos estão vendo ele? Mas quantos estão sentindo ele? Assim é o Espírito Santo. Não estamos vendo, mas estamos sentindo. Aleluia. Oh, glória. E ele se movimenta igualzinho esse vento, ó. Bate em mim, bate em ti, vai nele, vai nela, vai ali, vai acolá. Ninguém segura ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Irmã Rosane, chegue cá. Aleluia. Assim como está o vento aqui, a irmã Rosane sabe, nós sabemos o testemunho dela. Oh, continua dedilhando que Deus ama isso. Deus ama. Vocês estão hoje no Ministério de Louvor desde ontem. Vocês estão instigantes. Vocês estão instigantes. Todos nós conhecemos o testemunho da irmã Rosane. Todos conhecemos. E através do nome do Senhor Jesus, toda a sequela do Covid, em nome de Jesus Cristo, vermelhidão, alergia, fraqueza no organismo, Pai, a oração é certeira. Coloca as vitaminas que o organismo dela precisa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, é repreendido agora, Senhor, todo inchaço, toda vermelhidão no corpo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo mal é repreendido agora em nome de Jesus. Manifesta a saúde perfeita, Senhor, na vida da tua filha. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Yeshua. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe bem firme o teu irmão do teu lado assim, ó, e fala assim: você pode ter até uma amada ou um amado, fala aí. Mas o meu amado, a quem eu adoro, é o mais belo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é o mais lindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Tá tão gostoso aqui que dá vontade de continuar, não dá? O irmão Rovilson está doidinho para cantar uns corinhos aí. Na segunda-feira que vem você vem preparado, viu? Vai ser uma benção, né, irmão Samuel? Vamos à palavra, irmãos? Abra a tua Bíblia aí. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Acharam, irmãos? A partir do versículo 18, fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando contigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Podeis assentar. Qual o nome da nossa igreja? Amor Ágape. Deus me deu um tema para pregar nessa noite sobre o amor incondicional de Deus. Fala comigo, o amor incondicional. Não tem condições para se medir de Deus sobre nós. Mas para entrar e falar sobre o amor, eu quero falar primeiro para você entender um pouco sobre a justiça de Deus na nossa vida. Que é algo assim que Deus tem trabalhado no meu coração já há um bom tempo já. E até ministrei um pouco aqui na escola bíblica no domingo, para você entender o quanto Deus ele te ama. Amém? Talvez você está triste, achando que Deus não te ama mais, mas hoje você vai saber o quanto Deus te ama. O quanto Ele ama você. E esse texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz que que tudo provém de Deus e que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele fala no versículo 19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não está falando de uma só pessoa, mas está falando do mundo, né? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus, ele nos reconcilia com ele através da palavra da reconciliação. E o apóstolo fala que aqui no versículo 20 que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, o apóstolo fala, né? Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí o versículo 21 para você entender. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que nós tornamos justiça de Deus? A Bíblia é bem clara em nos dizer, nós fomos feitos justiça de Deus. A partir do momento que você encontrou a Cristo e você entregou a vida para Ele e se reconciliou, você foi feito justiça de Deus. Não foi você que fez, mas foi Cristo que fez em você justiça de Deus. Não teve obra nenhuma sua. Quando se fala de justiça pela fé, Deus fala de justiça sem obras. Independente de obras. Quando você crê em Cristo, você é uma pessoa justa. Você é uma pessoa justificada por Deus para andar na presença dEle. E se a pessoa ela não entende que ela é justiça de Deus, ela vai andar sempre em condenação, achando que ela não merece nada, ela tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você vai fazer a obra diante dos homens, mas diante de Deus, Ele vê você como a melhor pessoa deste mundo. Amém? E o que eu achei mais intrigante aqui, que o apóstolo diz, através do Espírito Santo, que Deus, Ele reconciliou o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você já parou para pensar nisso? Mas pastor, como é que você diz uma coisa dessa? De que Deus ele não está, né, imputando transgressão nos homens? Mas se você falar isso aí, esse pessoal ele vai perder o juízo. Mas para você entender esse texto aqui, esse versículo, você tem que ir lá em Romanos capítulo 4, para a gente entender melhor esse versículo aí. Volta um pouquinho atrás aí. Romanos 4. É uma palavra que Davi, ele profetizou anos bem atrás, antes de Cristo vir, que ele fala no 4, versículo 6, que diz, e é assim também que Davi declara, ser
Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras ou sem obras. E bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Tá vendo só que maravilha? Davi, ele fala, né? Que ele está falando de bem-aventuranças. Ele estava falando de algo bem lá na frente. Ele não estava falando, bem-aventurado eu. Ele não estava falando dele. Ele estava falando de um povo que estava vendo lá na frente. E Davi sentiu até um pouquinho de inveja disso, irmãos. Que ele diz bem claro, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. No original é nunca. Nunca Deus vai imputar pecado em você. Sabe por quê? Porque os nossos pecados foram imputados em quem? Em Cristo. Mas aí que está... Alguém pode dizer assim, mas pastor, mas como é isso? Como isso funciona? A Bíblia fala que em Jesus não houve pecado nenhum. Ele foi o justo. Aquele que cumpriu toda justiça. Ele cumpriu toda a lei. Toda a maldição que estava foi colocada nele. Então Deus imputou isso em Cristo. Então, Cristo ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecado por quem? Por nós. E ele que era justo se tornou o quê? Um pecador. E nem a terra, nem os céus, naquele dia, quis aceitar ele. Houve escuridão. Tudo aconteceu ali naquele dia. Não tem como a gente descrever isso. O sofrimento que Cristo passou aquele dia. É imensurável isso aí, não tem como descrever. Tudo que você pensar que é de ruim foi colocado tudo nele. Então aquele que não merecia aquilo, ele recebeu em nosso lugar. Aí nós que somos pecadores, quando nós recebemos essa justiça que vem dele, nós que somos pecadores tornamos justos. É a mesma coisa. Não tem que você duvidar disso aí. O nosso Deus é um Deus que trouxe bênçãos para nossas vidas. Não tem como mais você ser amaldiçoado. Porque você é bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele te trata como a melhor pessoa deste mundo. Não pense que você é uma pessoa que não tem mais jeito, que você está perdido, que Deus não gosta de você. Não, Deus Ele te ama. A partir do momento que você aceitou Ele na sua vida, Deus vê você uma pessoa santa e maravilhosa. E a palavra de Deus diz também para a gente fazer o quê? Olhar firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Você só vai obter essa justiça, essa bênção de Deus, se você olhar para Jesus. Se você olhar para qualquer outra coisa, você não vai conseguir. Você vai perder o foco. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, essa bênção vai estar sobre a sua vida. Que Davi desejou ter naquele dia e não podia ter. Mas ele profetizou: bem-aventurados aqueles, nós aqui, ó, nesse dia de hoje, que recebemos a justiça de Deus. Nós nos tornamos justos por causa de Cristo. Então você tem que andar de cabeça erguida, sabendo que Deus, Ele é com você. Ele comprou você por um alto preço. Não tem nada que paga isso, meu irmão, somente o sangue de Jesus. Davi, ele foi punido por Deus pelo que ele fez. Mas só que foi uma punição cheia de misericórdia ainda. Amém? Deus ainda teve grandes misericórdias sobre a vida de Davi. Mas Davi desejava estar em nosso lugar. E o que eu acho mais incrível hoje é que muitas pessoas que vivem hoje queriam viver o tempo de Davi.
Vira para o irmão e fala assim, ó, se você desejar isso, fala para ele, se você desejar isso, desculpe a palavra aí, você é bobo. Porque hoje nós temos algo muito mais superior, irmãos. Naquele tempo, era bem diferente do que nós vivemos hoje. Hoje nós temos o sacrifício perfeito. Nós temos o Salvador, que é maravilhoso. Nós estamos em outro patamar, irmãos. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. E a palavra de Deus, ela vai nos completando cada dia mais. Mas você fala, mas pastor, então quer dizer que agora eu estou sem pecado? Não, você é pecador mesmo, você não mudou. Você, assim, você tem a mesma, vamos dizer assim, a semente ainda que Adão tinha, você peca. Porque se você dizer que não tem pecado, você é mentiroso, né? E nós acabamos de, se dizer isso, anular a palavra de Deus na nossa vida. Mas só que quando o sacrifício de Jesus se faz presente na nossa vida, não tem mais culpa. Você é livre para adorar a Deus e buscar a presença dEle. Então, você entendeu aqui um pouco sobre a justiça de Deus? Para você entender um pouco melhor sobre a justiça de Deus, Miqueias 6:5 é um livro difícil de achar, né? Mas eu já achei que está marcado aqui, viu? Não vai achar que eu sou muito eficiente. É que na hora de fechar, dobrou bem no livro aqui. Miqueias 6, versículo 5. Nós vamos entrar num texto aqui que eu ministrei esses dias e a gente vai entender como essa justiça funciona. 6:5. Fala assim, ó, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Amém? Miqueias, o profeta, ele fez uma leitura dos acontecimentos e ele viu que nessa passagem sobre a vida, onde ele fala de Balaque, de Balaão, ali teve atos de justiça do Senhor. E Deus vai mostrar dentro da palavra dele esses atos de justiça, que nós vamos dar muito glória a Deus. Volta lá em Números 23. É onde Deus fala a respeito deste assunto. Números 23. Glória a Deus. Versículo 18 a seguir. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem uma versão que fala assim, nem filho de Adão que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura ou maldade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento. E fala ainda, né? Nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue e se deita até que devora a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Amém? O texto, ele diz bem claro, no versículo 18 a seguir, que esse homem, Balaão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Ontem a irmã Simone leu aqui no capítulo 22, versículo 6, que Balaque, ele enfatiza ainda. Eu sei que você, quando você amaldiçoa, está amaldiçoado. E quando você abençoa, está abençoado.
Então eu tive meditando um pouco. Esse Balaão, ele tinha um poder muito estranho. Que se ele amaldiçoasse algo, morria. E se ele abençoasse, estava abençoado. E Balaque colocou uma confiança nesse homem, neste Balaão. E quando ele vai profetizar contra o povo de Deus, aí ele quebra a cara. Porque quando ele vai amaldiçoar, ele vai falar, aí começa a abençoar. E Balaque fica doido, não, mas rapaz, eu te contratei com prêmio, com tesouro, para você amaldiçoar. E você está amaldiçoando. Você está abençoando. Tem algo errado aí. Eu falo assim, mas não é eu, não. É Deus que está mexendo na minha língua aqui. E eu não consigo amaldiçoar esse povo. E ele declara algo muito importante no versículo de número 20 a seguir. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Quer dizer, o Deus deles já abençoou e eu não consigo revogar isso. Eu não consigo mudar isso mais. E ele vai e diz: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura, maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. E no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Aqui está o segredo. Que ele fala, ele declara que Deus, ele não viu iniquidade, pecado ou maldade dentro do povo de Israel. Ele não está dizendo que não tinha pecado ali dentro. Ele está dizendo assim, ó, Deus não está vendo. Como é que pode isso, irmão? Deus não está vendo. Deus não vê todas as coisas? Mas Balaão, ele fala, ele vem e fala assim, ó, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, não está vendo nada disso neles. Eles murmuram, eles reclamam, eles criticam Moisés, mas só que o Deus deles não enxerga isso. Por quê? Porque no meio do arraial estava tendo aclamações ao seu rei. Que rei é esse? Jesus. Em cada sacrifício que se fazia, que todo dia tinha que fazer um sacrifício, o sangue de bodes, de carneiro e de animais representava o sangue de Jesus. Tem uma versão que ela fala diferente, ela fala assim: o Eterno, o Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio do seu povo. Lembra lá na cruz? Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E depois ele fala, está consumado? Era como se fosse isso naquele dia, irmãos. Porque tinha uma simbologia, uma representação daquilo ali. E quando se havia ali o sacrifício, Deus viu um povo santo. Um povo abençoado. Que Balaão podia fazer o que quisesse. Podia fazer feitiçaria, podia fazer adivinhação, mas a maldição não entrava. Porque ele falou, ele mesmo falou, está abençoado e está abençoado. Acabou. E na nossa vida também hoje não é diferente. Você tem que receber a justiça de Deus e saber que você é abençoado. Miqueias declara, os atos de justiça do Senhor se ouvem no meio deles. E a Bíblia diz que as aclamações ao rei. Então Deus, ele não contemplava isso no meio do seu povo. Agora, uma coisa interessante. Balaque, que era o inimigo, e Balaão fala assim, ó, esse povo é como os cedros e os santos na beira dos rios. É um povo cheio de força. É um povo diferente. O inimigo viu isso. Mas o povo que estava abençoado não estava vendo isso, irmãos. Tem alguma diferença do povo de hoje? Que está abençoado e está achando que está amaldiçoado? Aí a pessoa, quando ela pensa assim, ela recebe a maldição. Porque ela quer. Mas o povo já tinha recebido a bênção do Todo-Poderoso. Deus estava no meio deles, irmãos.
Aleluia. E nós não podemos, no Novo Testamento, para nós não incorrer no erro de Balaão. Balaão achou que ele podia amaldiçoar o que estava abençoado. E não podia. Sabe quando o povo recebeu a maldição, irmãos? Só quando concluiu o plano de Satanás, que saiu da boca de Balaão. Balaão chega diante de Balaque e fala assim: Balaque, é o seguinte, tem um jeito aí. Pega as mulheres mais bonitas do nosso povo e introduz no meio deles. E deixe que elas casem com esses homens aí. E elas vão pegar esses homens e levar eles a adorar os outros deuses. Quando eles fizeram isso, irmãos, que se casaram e eles passaram a sacrificar aos deuses, aí a maldição entrou. E houve muitas mortes. Mas enquanto ele estava aclamando ao rei, a maldição não entrou. Porque Deus estava ali protegendo esse povo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, nós começamos lendo, lá em Malaquias, que Deus fala: eu vos tenho amado. Mas vós dizeis: em que o Senhor nos tem amado? Está vendo só? Aqui começa a mensagem sobre o amor de Deus sobre mim, sobre você. Deus estava amando o povo, mas ele está duvidando. Pergunta mais: em que o Senhor tem me amado? Então o povo, quando eles perdem o foco do seu Deus, acaba achando que Deus não ama mais. Mas Deus ama, irmãos. Aleluia. Então, em Deuteronômio 23:5, um pouquinho à frente de Números, o mesmo capítulo, Deuteronômio 23:5, olha só o que Deus declara a respeito desse acontecimento que eu sei em Números. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Quando Balaão se levantou para amaldiçoar, Deus transformou a maldição em bênção. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele amava. Nós nunca vamos conseguir amar a Deus na intensidade que Deus nos ama. Você pode tentar de qualquer forma. Você pode amar a Deus, mas na intensidade que Deus te ama, você não consegue. Porque Ele te ama muito. Amém? É como o filho e o pai. O filho jamais vai entender o quanto o pai o ama. Porque o pai ama. A mãe ama o filho. Independente do que ele pensa, do que ele acha, se ele está errando, está acertando, o pai sempre está amando. Corrige às vezes para melhora. Mas o amor do pai é grande. E o amor de Deus é muito maior, irmãos. Muito melhor do que nós pensamos. E às vezes nós somos adolescentes espirituais. O adolescente, ele fica todo confuso, né? Às vezes ele fala uma coisa, pensa outra, acha que sabe de tudo, às vezes acha que não sabe de nada. E o adolescente espiritual é a mesma coisa. E nós não podemos ser adolescentes espirituais. Nós temos que amadurecer. E entender que Deus, Ele nos ama. Ele nos quer bem. Ele quer um fim proveitoso em nossa vida. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo ele explica um pouco o que nós vemos lá em 2 Coríntios. Que Deus, Ele fez a reconciliação. Ele quis tirar o mundo dessa escravidão do pecado e tornar novas criaturas para a glória dele. Aleluia. Então nós temos sempre que confessar o sacrifício de Cristo em nossa vida, irmãos. Para você entender, tudo para o final já, um pouco melhor do amor de Deus, abre em 1 de João, capítulo 4. Já está dando tempo ali já. 1
1 de João, capítulo 4. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Então hoje eu vou até cantar para vocês aqui. Em inglês ainda, hein? Você vê um mineiro cantando em inglês aqui hoje. 1 de João 4:9. Vocês estão rindo, né? Duvida não. 1 de João capítulo 4, versículo 9. Eu estou em João, né? 1 de João, irmãos. Deus tem algo importante para dizer para nós aqui nessa noite. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 10. Nisto consiste o quê? O amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho. Então, o amor verdadeiro, ele consiste o quê? Em nós entender que Deus nos tem amado. Quando você entende que Deus te ama, que ele tem um apreço muito grande com você, você vai andar na justiça dele, irmão. Agora, se você estiver tentando, igual na segunda-feira passada eu ministrei aqui, eu falei um versículo do maior mandamento, que eu falei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? E eu falei, irmão, vocês têm que amar a Deus. Aí meus irmãos vão dizer, eu estou amando, irmão, estou tentando. Sabia que isso é um pouco de lei, irmãos? Nós amamos a Deus, mas amar nessa intensidade aqui, só Jesus. Porque ele cumpriu a lei. Ele amou com toda a força, com todo entendimento, de tudo que você pensar. Ele nos amou. Mas quando nós entendemos que Deus nos tem amado, nós compreendemos, né? No versículo 19, assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu escutei o nosso ministro da Justiça, que entrou agora lá, do STF, que ele, na oração, ele falou assim, ó, porque ele me amou primeiro, que chamou minha atenção. Então ele entende isso aqui, que Deus, ele nos amou primeiro. O amor dele é muito mais forte, muito maior. Aí a gente vai compreender o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu entendi isso aqui. Eu, quando era adolescente, jovem ainda, criança, jovem, pequenininho ainda, adolescente, o maior medo que eu tinha era perder meus pais. Eu achava que se eu perder meus pais, eu vou perder o chão. Mas eu amava meus pais. Mas mesmo amando ele, o medo continuava. Mas no dia que eu conheci a Cristo, que é o amor maior, aí eu consegui compreender essas coisas. Que o amor de Deus é muito maior na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus, ele nos ama, o medo já não existe mais. O temor já não existe mais. Porque você entende que o Todo-Poderoso é contigo. Amém? Para encerrar, uma história verídica, viu? Não é mentirosa, não. Certa vez eu vi um testemunho de um missionário. Esse missionário, ele estava trabalhando em missões e ele voltou para uma cidade e ele ficou um tempo ali sem fazer missões. Como ele estava muito tempo parado, desocupado, eu vou arrumar um emprego para mim. E ele foi no manicômio. Chegou lá, ele tinha credencial de psiquiatra. Vou arrumar um emprego aqui. Foi lá, bateu lá. Não, tudo bem, nós vamos arrumar um emprego para você. Ah, vocês arrumam? Sim, arrumamos. E ele pensou que ele ia, ali sim, cuidar de pessoas que teve pesadelo, estava tendo visões, tomando os remédios, algo mais leve. E chegou o dia de trabalhar. Ele chegou lá. Ah, você veio e tal.
o seu lugar de trabalho vai ser aqui. Ele entrou num lugar, só nós vamos trancar a porta, porque se acontecer qualquer evento aí dentro, você grita que nós socorremos você. E ele foi cuidar daquela pessoa que era louco total. E ele entra ali dentro assim, ele vê que o espaço é meio grande, tinha muitas pessoas, e aquelas pessoas todas, e eles todos assim, oh. E ele ficou meio desesperado. E ele viu excremento no chão, urina, aquela coisa toda nojenta. Ele teve ânsia de vômito, ele queria sair correndo de dentro. Mas quando ele pensou em sair e gritar, Deus falou assim: ó, eu te trouxe aqui para isso. Falou: o que, Deus? O que eu tenho que fazer? Aí Deus falou assim: ó, você vai ter que cantar para eles um hino. Eu achei interessante, né? E aquela frase daquele hino mexeu comigo, né? Do coro do hino. E ele caçou um lugar ali assim, estava meio limpo, ele sentou e começou a cantar. E o corinho que ele cantava é um corinho que fala: sim, Jesus me ama. E ele chegou ali, sentou e começou a cantar, né? Yes, Jesus love me. E começou a cantar: yes, Jesus love me. E começou a cantar todo dia, cantando. Foi cantando. Ele ia 4 vezes na semana. Aí, na segunda semana, ele começou a cantar. O corinho é maior, mas eu só peguei e só gravei só o coro só, né? Yes, Jesus love me. Aí uma que estava louca, veio e sentou lá dele e começou a cantar o coro. Yes, Jesus love me. E começou a cantar com ele. E ele ficou surpreendido. Ó, Deus está trabalhando. E durante 3 meses ele ficou fazendo a mesma coisa. Ele entrava e cantava: sim, Jesus me ama. Irmãos, aí ele dá o testemunho dele. Ele fala que depois dos 3 meses, 95% daqueles que estavam ali dentro, louco de tudo, foram totalmente recuperados. E eles compreenderam que Jesus amava eles. 5% não saíram, mas foi para um lugar melhor. Prosperaram, cresceram um pouco. Diminuiu a loucura. Porque Jesus ama eu e você. Amém? Então entenda isso. Que Jesus, ele te ama. Muito mais do que você pensa. Talvez você está tentando. Não, você tem que aceitar o amor dele na sua vida. Quando você aceita o amor de Jesus, a sua visão muda. E você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Entenderam? Glória a Deus. 9 horas. E o Espírito fala que aqui encerrou. Amém? Que Deus continue te abençoando e crescendo mais na presença do Senhor. Que nesse aniversário Deus te dê muitas bênçãos. Hoje eu tenho um presente muito bom aqui. A minha filha bonita está aqui sentada ali. A dona Sara. Amém, irmãos? Vou passar para o pastorzão que ele vai estar encerrando. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Eu fiquei um pouco emocionado agora no final porque eu lembrei da minha mãezinha. Minha mãezinha, levaram ela para o Saião de Araras. Louca, estava doidinha. Mas Jesus liberta. Jesus liberta. Lembrei dela agora. O coração aperta, né? Mas em tudo dou graças. Porque nos últimos dias de vida dela, ela batizou nas águas. E depois que eu fui para Ribeirão Preto, uma das minhas primas, que há muito tempo serve ao Senhor Jesus, ela disse: se você aceitar Cristo um dia, tudo que a sua mãe não viveu, de bênçãos e promessas e ministério, porque não deu tempo, mas isso está acrescentado na tua vida e na vida dos teus irmãos. E a palavra que ela disse aquele dia, quando aceitei a Cristo, eu fui lembrar disso, anos mais tarde. E agora olha o que Deus fez. Até disse para alguns irmãos lá na chácara, eu disse: se a minha mãezinha tivesse aqui, o tanto que ela iria ajudar. Tanto que ela... Estava falando com o irmão Juninho, da Marisa. Quanto que ela iria ajudar aqui. A gente estava batendo papo, falei: pensou o seu papai aqui, Juninho? Aí juntou nós dois, um querendo chorar, outro querendo chorar. E eu falando da minha mãezinha, ele falando do paizinho dele. Ele falou: pastor,
Meu pai, o Rafa, ele ia colocar no bolso, porque ele era muito mais bagunceiro que o Rafa. E ali eu falei, se a minha mãezinha tivesse aqui, você ia ver, já tinha pão assado, bolo assado, tudo lá no... Ai, Jesus. Daqui a pouco eu vou ver ela. Aleluia. Irmão, vocês entenderam a mensagem? Uma coisa importante, em meio às aclamações, quando você entende o sacrifício de Deus, que é Cristo, e aí você entende que você é uma pessoa justa, aí você então aclama, as aclamações acontecem aqui. Quando você vê alguém na igreja, num culto, presta uma cadeirinha aqui, pastor. Quando você vê alguém num culto, momento de adoração, todo mundo de pé, a pessoa assim, ó. Não fique chateado com ela, não. É que ela ainda não sabe o que é o sacrifício de Cristo. Daqui a pouco Jesus tira as vendas dela. Você fica olhando, vai todo mundo adorando, a pessoa aqui está reverenciando o rei, a pessoa sentada aqui, braço cruzado. Não liga para isso aí, não. Adore você. Daqui a pouco Deus desvenda ela. Porque quando nós chegamos aqui e entendemos o que Jesus fez por nós, o sangue dele, o sacrifício dele. A Israel, no tempo da lei, entendia isso. Então o arraial, quando estava lá aqueles monte de animal sendo abatido, aquela churrasqueira enorme e o povo sendo perdoado, o povo vibrava. Em meio ao arraial havia aclamações. Então quando nós chegamos aqui, irmão, não tem churrasqueira, não tem altar de bronze, mas a gente entende pela fé. Aí vocês percebem por que eu fecho os olhos. Aqui eu até dei um probleminha aqui, que eu estava quase caindo aqui para baixo, mas ali já toda vez eu falo, Deus, naquele barracão ali que vai ser de concreto, eu quero ver se não vai sustentar eu com meus pulos que eu vou dar lá. Porque, irmãos, dá vontade de voar. Quando Deus revela, quando você entende o que Ele fez, o amor dEle aqui dentro, irmãos. Aleluia, isso aí é algo inexplicável isso. Aí você quer pular, você quer adorar, você quer render graças. O cansaço físico vai embora, a preocupação, a alegria chega. Você quer dar o melhor que você tem, porque Ele deu o melhor que Ele tem. Aí você verbaliza, aí você adora. Se está com os músicos ou não está, você adora do mesmo jeito, porque você sabe que Ele amou você e me amou. Aleluia. Então é isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu vos tenho amado. Não vamos ser igual aquele povo. Em que o Senhor tem nos amado, hein? Olha a minha situação, olha eu. Comece a entender um pouquinho desse sacrifício para você ver. Eu tenho certeza, pastor Rodrigo, que nos próximos cultos os crentes vão começar a pular aqui para adorar a Deus no momento de adoração e de louvor. Aleluia. Acho bonito, às vezes a pastora Zilda ali, você está aqui, ela está ali louvando. Tinha uma irmã lá que nós colocamos na outra igreja, o apelido dela de irmã da dança. Irmão, ela não estava nem aí. E um dia eu estava lá, falei, irmã dançando na presença de Deus, é isso mesmo. Eu falo, olha, aprendi mais uma, e desde então nunca deixei de dançar na presença do meu Deus, porque Ele é fiel, Ele nos amou. Em que eu vos tenho amado. Só desconfia do amor dele aquele que não conhece ele ainda. Não é verdade, irmão? Quem não conhece ele ainda que desconfia. Ah, o Senhor me amou, mas na situação que eu estou, olha só, não vejo melhora, estou aqui, estou assado. Não, Ele nos amou e tem nos amado. Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E aí? No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. De novo. Se começarmos a orar, o que acontece? Esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar,
falaremos línguas. E Elias? Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Segunda-feira o irmão Rovilson continua. Aleluia. Senhor, nós vamos contribuir, Senhor. Está aqui também as minhas primícias, ó Pai. É oferecida a Ti, apresentada a Ti, ó Pai. Dê-me sabedoria para administrar o que ficou na minha mão. E dá sabedoria para esse irmão administrar o que ficou na mão dele. É consagrado diante do Senhor essas contribuições, em nome de Jesus. Amém. Se alguém vai contribuir, irmão, dá um sinalzinho para o irmão Osvaldo. Aleluia. Ele vai passando a salva aí. Pastor Rodrigo, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos passar por outro momento agora, que é alimentar agora o físico, né? Ó, tem bolo de aniversário para nós. Irmã Sandrinha, agora nós podemos socorrer as famílias. Agora nós podemos socorrer as famílias. Estava conversando esse dia com o pastor Fernando. Ministério grande, a família precisa de uma cesta básica. Tem que implorar lá. Agora nós podemos socorrer as famílias. Podemos estar acompanhando as famílias. Aleluia. Agora está tudo mais fácil. Agora nós podemos cumprir. Tive fome e você me deu de comer. Estive apertado e você me ajudou. Aleluia. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, também pela minha família, pela minha esposa que tem ajudado, Senhor, do meu lado na obra, pelos obreiros, pelos pastores, a liderança, ó Pai, por todos esses irmãos que não têm medido esforços para estar junto conosco. Que o Senhor continue nos agraciando a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Aplaude ao Senhor Jesus aí. Isabela, da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos